de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 ao 11. Diz assim o texto sagrado. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 11. Acompanhe a leitura. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação, a eleição, porquanto procedente assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Tua palavra, palavra que é viva, poderosa, palavra que é rica, Pai, palavra que na Sua simples leitura ministra o nosso coração, enche a nossa alma de alegria e também nos exorta. Pedimos que o Senhor possa, Deus, nessa noite, julgar a luz nessa palavra inspirada, revelada, e nos dar, Pai, uma palavra profética. Enche o coração do pregador nessa noite, Deus, com uma unção do céu, e enche o coração dos teus filhos, ó Pai, com a capacidade de absorver aquilo que o teu Espírito quer lançar como semente, como profecia no coração do teu povo. Fala conosco. Repreende, Deus, toda voz que não vem desse altar, toda voz maligna. Repreende, ó Pai, toda e qualquer tentativa do inferno de querer roubar a Tua palavra, de querer, Senhor Deus, de alguma forma, Senhor, obstruir a atenção, o ouvido, aquilo que o Senhor quer dizer e falar no Teu povo. Derrama o fogo do altar sobre nós. Nós precisamos urgentemente, desesperadamente ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A bênção de conhecer Cristo, a bênção de conhecer Jesus. Eu não combinei com os meninos, nem falei o tema do meu sermão, mas eu quero conhecer Jesus. Intensamente, ser amado dele, como nós cantamos nessa noite. Nós vamos trazer um pouquinho sobre isso nessa mensagem, a bênção de conhecer Jesus. É tão curioso isso, irmãos. Existe uma frase popular que diz que nós precisamos viver, ou vivendo e aprendendo, né? Quem não consegue aprender? Quem não consegue, na caminhada da vida, tirar algumas lições importantes, algumas lições que são aplicadas na nossa história, né? Algumas lições que nos instruem, que nos ensinam, que nos direcionam. Aliás, na última reunião que teve aqui, que as irmãs da Mudem fizeram, né, para os homens, né, aquela noite de novembro, novembro azul, né, e eu tive a oportunidade de ser pregador. Eu estava contando exatamente uma historinha, me veio aqui agora, não ia contar ela não, mas resolvi contar. A historinha do lobo, do urso, do lobo e da raposa. Quem estava aqui à noite, aquele dia, ouviu essa história, vai ouvir de novo, não tem problema. Você contou a história do... então tá bom, mas eu vou contar de novo. A história do urso, do lobo e da raposa, porque tem alguns que não estavam aqui e não ouviram, né? É o seguinte, esses três resolveram fazer uma caçada. E os três resolveram, então, caçar um coelho. Cada um ia pegar um coelho e ia trazer o coelho para comer. E aí eles saíram. O lobo saiu para um canto, a raposa saiu para o outro, o urso saiu para o outro. E marcaram um horário para chegar.
E deu aquele horário, chegou a raposa de um lado, chegou o urso de outro, chegou o lobo do outro. E o lobo está ali, a raposa está lá, cada um trouxe um coelho, o urso trouxe o coelho dele. E o urso, a liderança ali mais forte, olhou para a raposa e para o lobo e falou: e agora? Como é que nós vamos distribuir isso aqui? Como é que nós vamos fazer essa divisão? O lobo, dando uma de esperto, falou: é muito fácil. Você pegou um coelho, seu urso, você come o seu coelho. A raposa pegou também um coelho, ela vai comer o coelho dela. Eu peguei um coelho, eu como meu coelho. O urso não gostou da proposta. E ao não gostar da proposta, ele devorou o lobo, comeu o lobo. E a raposa olhou para aquele negócio, estranhou, ficou na dela. E o urso olhou para a raposa então e falou: e agora? Como é que nós vamos dividir esse trem aqui? Como é que nós vamos... Devia ser mineiro o urso, né? O trem. Como é que nós vamos fazer essa divisão? A raposa falou: é muito fácil, urso. Muito simples esse negócio aqui. Vamos fazer da seguinte forma: o coelho que você pegou, você vai ficar com ele, você come. O coelho que o lobo pegou nem está mais aqui, é seu, você vai comer ele também. O coelho que eu peguei, eu tenho a honra, a alegria de dar para você. Eu nem gosto de coelho. E ela falou isso e já foi saindo para o meio do mato. E quando ele chegou lá no meio do mato, o urso olhou para a raposa e, assim, preocupado com aquilo que... Preocupado não, ávido, né? Com aquilo que... Com a esperteza da raposa, chamou a raposa: ô dona raposa! Ela lá do mato falou: o que é, seu urso? Quem é que te ensinou essa habilidade? Como é que você aprendeu isso? Com quem você aprendeu? A raposa olhou para o urso e falou: com o lobo. Eu aprendi com o lobo, dona raposa. E aí, irmãos, nós chegamos na moral da história. Porque quem não consegue aprender com os seus erros é tolo. Porque vai continuar cometendo erros e equívocos ao longo da história. Agora, quem consegue aprender com os seus erros é inteligente. Porque ele consegue olhar para aquilo que pisou na bola, consegue olhar para os seus desvios, consegue olhar para os seus erros e falar: não cometo mais, não vou passar mais por esse caminho. Então, quem consegue aprender com seus erros é inteligente. Agora, meu querido, quem consegue aprender com os erros do outro é sábio. É sábio. Mas nós estamos falando de conhecimento, e é vivendo e aprendendo, não é isso que eu falei? É a frase que normalmente se solta aí. A gente tem que ir vivendo, olhando para a experiência dos outros, ou adquirindo informação. Você vai amealhando conhecimento, você vai aprendendo ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada. Meus queridos, isso é uma grande verdade. A cada dia da nossa vida nós aprendemos alguma coisa nova, uma experiência nova. Isso ocorre através de um contato com outras pessoas, que é a experiência que elas vão passar para a gente. Isso acontece através daquilo que você amealha por meio de conhecimento, não somente através de contato com as pessoas, mas com as experiências do passado, durante a sua vida. Aliás, eu falei isso lá, quando visitei o Alessandro e a Lu, que uma criança, ela começa a aprender desde do ventre materno. Lá no ventre materno ela já está tirando instrução, no ventre materno ela já está tendo algum tipo de conhecimento, de aprendizado. E é provado, irmão, cientificamente, que 80% do que uma criança vai aprender, ela aprende do primeiro ano de vida, do 0 ano até os 6 anos de idade. Você sabia disso? 80% você vai aprender a vida sua toda, você aprende do 0 ano até os 6 anos de idade. É exatamente esse tempo que você vai adquirindo algum conhecimento. Esse tempo que você vai tomando ou tendo algumas percepções. É o tempo em que você vai assimilando algumas coisas. É exatamente nesse tempo que a criança está olhando para os papais e está observando neles. E através da observação ela vai adquirindo conhecimento. É provado, irmãos, que uma criança nessa idade ela pode aprender até 5 idiomas.
Coisa fantástica. Eu conheço umas meninas de um missionário. Ele é missionário na Índia, mas tem família também na Europa. A esposa dele, no Brasil. Ele teve que aprender inglês. Os filhos dele falam português. A filhinha, pequenininha, fala português, fala inglês, fala húngaro, fala o hindi. Olha só, irmãos, 4 idiomas. A menina cresceu nesse contexto. 80%. Mas não é só isso, não. É aquele aprendizado também dos primeiros passinhos, das primeiras palavrinhas que vão sendo adquiridos. Você não nasce com essa habilidade. Você cresce e você aprende pela observação. Seu bebê, seu filho aprendeu pela observação. Aprendeu vendo você caminhar, vendo você falar, ouvindo você ensinar as primeiras palavrinhas, até às vezes com insistência, dando a mãozinha para ela, como fez o Alessandro e a Lu aqui, trazendo a Alice, né? Hoje ela certamente já conseguiria caminhar sozinha, mas houve um tempo em que eles apoiaram para que ela desse os primeiros passinhos, se soltasse ela caía, né? Então, desse jeito, 80%. E o resto, os 20%, nós vamos aprender no restante da nossa vida. E aí a gente aprende também, porque você manda a criança também lá para o berço da escola, é curioso, né? São outros tipos de aprendizagem que nós temos também. Aquele que é aplicado nas escolas, aquele que a gente recebe nos bancos da escola, e a criança desde cedo também é matriculada ali no maternal, depois vem o infantil, depois vem o pré-1, depois vem o pré-2. Hoje eu acho que não tem mais o pré-3, porque o pré-3 eu acho que hoje é o primeiro ano já, né? Mudou um pouquinho. Porque hoje não tem mais um pré... Não vou falar aqui na área de educação. Chama maternal. Amém. E não vou falar disso aqui não vou entrar dentro dessa área aqui não, porque eu não sou pedagogo, não sou professor, não sou diretor de escola, não conheço essas coisas, mas eu sei que teve uma mudança aí, né? Os meninos hoje estão indo até um pouquinho mais distante dentro desses primeiros anos. Mas é o pré-1, pré-2, depois eles vão entrar no ensino fundamental, e vão ficar ali no ensino fundamental pelo menos 8 anos de estudo. Depois eles vão entrar no ensino médio, e lá no ensino médio eles vão ficar 3 anos de aprendizado. Depois eles vão entrar no ensino superior, numa faculdade. E dependendo do curso que você fizer, você vai estudar 4 anos, vai estudar 5, às vezes até 6 anos, né? Depois você vai entrar numa especialização e numa pós-graduação. Aí você quer fazer mestrado, você entra para fazer o mestrado. Aí eu quero fazer um doutorado, você faz o doutorado. Não, eu quero um pós-doutorado, você entra no pós-doutorado. Tem gente que quer até fazer um outro curso, porque não cansa de estudar. E aí vai, irmãos. São vários que vão complementar a sua história, que vão calçando ali a sua caminhada intelectual, do seu aprendizado, do seu conhecimento. Portanto, nós vemos que o ser humano passa toda a sua vida aprendendo ou na escola, ou aprendendo na vida, aprendendo na caminhada. O homem vive nessa busca constante de conhecimento. Vive nessa busca constante de amealhar informação, de poder abraçar aquilo que ele não conhece, de aprender. No texto de segundo livro aqui de Pedro, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o autor ele dá grande destaque ao conhecimento. Se você olhar nesse texto ali, a partir do verso 1 até os versos 11, os primeiros 11 versículos deste texto, ele traz essa expressão conhecimento, aparece aqui 5 vezes, nesses 11 versículos, 5 vezes. O conceito de conhecimento é um dos principais conceitos dessa epístola aqui do apóstolo Pedro. E Pedro escreve uma epístola porque ele está preocupado com o crescimento de um espírito anárquico, que está se movendo e se movimentando no meio da igreja, que está contaminando os crentes, de uma doutrina chamada antinomianismo, que promove a ideia de que a lei moral não é obrigatória aos cristãos. A lei moral não precisa ser observada. A lei moral não precisa ser vivida, experimentada, respeitada. Além disso, o gnosticismo, no seu primeiro estágio ali, estava com seus representantes dentro da igreja cristã também, daquela época. Pedro está preocupado com isso.
Ele está preocupado com esse tipo de conhecimento que vai introjetando no meio da igreja e contaminando o coração dos crentes. O gnosticismo, irmãos, tem um sistema assim meio confuso de doutrina, sistema meio obscuro, que dá muita atenção a anjos, que nega todos aqueles direitos do corpo humano, e até, irmãos, castigando, às vezes com práticas ascéticas que são jejum, celibato, faz jejum também, né? Mas algumas práticas ascéticas, jejum, celibato, autoflagelação, abstenção de alimento, abstenção de prazeres, uma reclusão, mendicância, né? Tudo pregado, ensinado, orientado ali. E assim ele causa um efeito extremamente nocivo para a alma. Porque a ideia deles é que isso vai purificar a alma. A ideia deles é que isso vai trazer purificação para a carne. E para os gnósticos, o corpo é a sede do mal. E a alma precisa se ver liberta desse corpo, dessa sede do mal, para melhor progredir no caminho da salvação. Então, meus irmãos, detectando essas falsas doutrinas aqui, esses falsos ensinamentos da igreja de Jesus Cristo, por esses falsos profetas que estão ali anunciando, que estão disseminando esse tipo de doutrina, Pedro apela aos cristãos pela forma correta de se anular estas falsas doutrinas, a necessidade de conhecer Jesus Cristo. E ele traz essa verdade nesse texto das Escrituras, e nós vamos tentar trazer isso aqui para os irmãos nessa noite. Os versículos 1 a 3 ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, então ele começa aqui e termina a sua segunda epístola chamando a atenção para o crescimento no conhecimento de Deus. Mas não é simples conhecimento de saber. Não, Pedro não está falando nesse simples conhecimento de que Deus nos ama, de que Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Tudo isso é importante. Nós precisamos ter conhecimento disso. Isso precisa ser encarnado, absorvido por nós todos os dias. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz por nós. Deus nos ama. Mas é o conhecimento mais completo, conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, que nos leva, meu irmão, não nos contentarmos só com o leite dos primeiros ensinamentos, das primeiras ofertas das Escrituras que enchem o nosso coração. Não. Ele está querendo que nós nos aprofundemos nessa palavra. E Pedro usa aqui termos nos versículos 2 e 8, que significa conhecimento preciso, conhecimento correto, chamando a atenção para que o nosso conhecimento de Cristo seja assim, um conhecimento pleno, um conhecimento puro, um conhecimento necessário para a edificação espiritual. E ainda, no versículo 5, ele usa o termo gnose, que indica um conhecimento adquirido através do estudo e da experiência. Irmãos, ao vermos estas coisas acontecendo na igreja primitiva, a preocupação de Pedro aqui em combatê-las, vemos que não acontecem diferente dos nossos dias. As ideias a serem combatidas, as doutrinas a serem combatidas, não são mais aquelas que eram proliferadas, contaminava o coração do povo naquela ocasião. Não é mais o gnosticismo, não é mais o antinomianismo que está sendo pregado hoje. Hoje nós temos a teologia da libertação, hoje nós temos a teologia da prosperidade. Olha, dá tudo que você tem, que Deus vai te dar em dobro, multiplicar na sua mesa, na sua casa, você não vai ficar nem doente. É a teologia da prosperidade, né? Uma teologia universalista, aquela que prega que você não precisa fazer nada, porque todo mundo é salvo, né? Independente da religião e da fé. Ou uma confusão de dons espirituais, ou do poder da mente, ou de um misticismo que está contaminando o povo, e outras coisas mais que tem ganhado terreno até entrado nas nossas igrejas cristãs.
Eu acho, meu querido, que nós precisamos nos preparar para isso, especialmente preparados com a palavra de Deus, para estarmos firmes no conhecimento das Escrituras. E aí, então, quando temos essa preocupação com todos essas sementes que vão contaminando o povo, voltarmos para os ensinos da Bíblia, os ensinos das Escrituras, e buscarmos aqui o despertamento que nos interesse mais ainda, buscando um estudo profundo, de conhecermos melhor o nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso é urgente nos nossos dias, é importante nos nossos dias. Mas quais as bênçãos de adquirirmos através do conhecimento de Jesus Cristo, irmãos? Em primeiro lugar, o conhecimento de Jesus Cristo nos conduz à vida. O conhecimento de Jesus Cristo nos conduz à vida. A palavra de Deus diz isso, nos versículos 3 e 4, não vou ler. Quando nós temos conhecimento de Cristo, através do divino poder, através da ação do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, quando você tem o seu coração tocado por Deus, os seus olhos abertos, e que Deus enche o seu coração de fé e te dá a condição de conhecer o Senhor, de entender o que Ele está dizendo, é isso, através desse poder. Então nós cremos em Jesus Cristo, e quando nós cremos que Ele é o nosso Senhor, mas mais do que isso, Ele é o nosso Salvador, e nós passamos daquela condição de criaturas de Deus, para a condição de filhos de Deus. Mas como assim, pastor? Todo mundo não é filho de Deus? Não. Quando você nasceu como criatura, alguém que foi criado. Você se torna filho de Deus quando Deus abre os seus olhos, toca no seu coração e te faz filho de Deus. Não é isso que João fala no capítulo 1, versículo 11? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os conheceram. Todo aquele que os recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meu querido, é filho de Deus quem crê em Jesus Cristo. É filho de Deus quem tem, ou quem absorveu o conhecimento da palavra. Então, se essa operação do Espírito Santo, esse conhecimento, ele vai se tornar um conhecimento oco, vazio, sem sentido, uma simples filosofia de vida. E nós passamos a conhecer as suas preciosas, muito ricas promessas. E conhecendo-as, nós conhecendo também quem as fez, quem as realizou, quem prometeu, nós temos vida. Vida muito feliz com Jesus. João capítulo 10, versículo 10, diz que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. O projeto de Deus nunca foi um projeto de morte para o ser humano. Às vezes a gente acha isso. Por que Deus permitiu que o homem morresse? Principalmente quando nós estamos num momento em que perdemos alguém amado, um amigo, um parente, um filho, alguém que a gente tem um afeto enorme. E quando a gente olha para aquela urna com o corpo do nosso amado, da nossa amada, ou da pessoa que nós conhecemos exposto ali, nós começamos a questionar: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que a morte veio sobre ele ou sobre ela? Deus, por que o meu filho? Por que o meu marido? Por que o meu esposo? Por que minha esposa? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que, Senhor? Nós não entendemos a morte, porque nós não fomos criados para morrer. Você foi criado para viver. O projeto de Deus nunca foi projeto de morte para você, meu querido. Sai daqui com essa certeza e convicção no coração. Deus nunca teve projeto de morte. Quem escolheu morrer foi você, fui eu. Quando nós desobedecemos o Senhor lá na criação, quando nós simplesmente abrimos mão do nosso direito de vida, quando nós resolvemos fazer aquilo que Deus não permitiu que nós fizéssemos, uma única ordem, e nós desobedecemos, consequentemente a morte se instalou nesse mundo e nós morremos. Alguém já disse que o homem que nasce nesse mundo já nasce morto e vai morrendo até que morre. Todos nós nascemos vivendo esse ato, separado de Deus, uma morte espiritual instalada no nosso coração, e por muito tempo essa morte não tinha antídoto, mas tinha promessa. Jesus foi prometido lá no Éden, no capítulo 3, verso 15, próprio evangelho, primeiro evangelho.
vai vir um varão, nascido de mulher, que vai pisar na cabeça da serpente, e ela vai lhe morder o calcanhar. Já havia uma promessa que o Messias viria. E no cume da história, no ápice da história, se manifestou o Filho de Deus, para mudar a história da humanidade, para mudar a minha história, mudar a sua história, e para mudar a história daqueles que creem. Meu querido, você não foi criado para morrer, por isso você não aceita, por isso você rechaça, por isso você chora, pranteia, quando você vê alguém que você ama, que agora vai descer a uma sepultura. Deus nos criou para termos vida, sabe? Não foi só ter pouca vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa verdade é extremamente preciosa, e ela precisa ser acolhida todos os dias no nosso coração. Essa vida que o Senhor Jesus Cristo trouxe a nós, não é uma vida comum, é uma vida transformadora, uma vida nova. E é isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, passamos também a ser co-participantes dessa natureza divina, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para ressuscitarmos, ou para sermos arrebatados, para estarmos com Deus, enfim, onde não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais luto, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais morte, porque as primeiras coisas já passaram. E enquanto isso não acontece, nós vamos vendo com amor, vamos vivendo com longanimidade, vamos vivendo com bondade, com justiça, vamos vivendo conforme o Senhor Jesus Cristo vai direcionando a nossa vida e formando o seu caráter na nossa trajetória, na nossa caminhada. Essa nova vida de Deus dá, irmãos, que Deus dá. E ela não é uma vida comum, porque Jesus é a fonte dessa vida. E é realmente diferente, anterior àquela que nós vivíamos quando nós não conhecíamos o nosso Senhor. A vida anterior ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo é mera existência. Quem vive sem Jesus não vive, existe. Você só passa a viver quando você conhece o seu Senhor. Como Pedro diz, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você não enxergava, antes você não entendia, antes você nem tinha suspiro, respiração, fôlego de vida. Foi exatamente quando o Senhor Jesus Cristo soprou esse fôlego de vida no seu coração que você passou a compreender, deixou de apenas existir para viver no Senhor. Uma vida iluminada pelo próprio autor da vida. Um outro aspecto, o conhecimento de Cristo também nos conduz a uma prática diária. Uma prática diária. E diz o texto: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Existindo em vós e em vós aumentando. O Senhor quer que esse aprendizado, esse conhecimento seja exuberante na nossa vida e que nos torne frutíferos. O conhecer mais a Cristo, conhecer mais as suas promessas, conhecer mais a sua palavra, fica impossível, irmãos, que esse conhecimento fique apenas no campo da teoria, mas ele vai se transformar com toda certeza em vida, em praxis. E a palavra inativos revela essa verdade. Portanto, ao aumentar o nosso conhecimento, nós não podemos ficar mais dessa forma. Nós não podemos viver na inatividade, no ministério do canto. O ministério do canto, irmãos, é aquela irmãzinha que fala: minha irmã, Deus te dá um dom espiritual, Deus te abençoa. Eu falo: Deus mesmo, pastor. Deus me deu dom do canto. É mesmo, irmã? Como é que é isso? Não, vai cantar no coral agora, no conjunto, no grupo musical, no louvor? Não, pastor.
O senhor não entendeu. O ministério do canto é aquele que a gente fica no cantinho do banco, para ninguém mexer com a gente, na inatividade. Não, Deus não te chamou para o ministério do canto, irmãos. Deus te chamou para ser frutífero. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para ser produtivo. Deus te chamou para ser fértil. Deus te chamou para frutificar. Quando Deus te chamou, Ele colocou semente na sua mão. Ele diz: olha, vai, lança a semente. Algumas vão cair à beira do caminho, outras vão cair em solo espinhoso, outras vão cair no chão que não vai produzir, mas tem uns que caem em solo fértil. E aquelas que caem em solo fértil, elas vão crescer, elas vão florescer, elas vão frutificar. Mas as sementes que Deus colocou na sua mão têm que ser semeadas, meu querido. Você precisa servir o Senhor com aquilo que Ele tem te dado. Deus não te chamou para inatividade. Portanto, ao aumentar o nosso conhecimento, nós não podemos ficar dessa forma, mas nós precisamos ser ativos. Versículos 5 e 8 dizem isso. Conhecimento entra numa lista de propriedades do cristão, onde no seu ponto de vista ele é o carro-chefe. Você, meu irmão, é a mola propulsora. Você é aquele que puxa todas as outras, fazendo com que o homem, antes de inativo, antes de infrutuoso, se transforme num homem frutífero. Quando eu falo homem, eu falo ser humano. Estou falando homem e mulher, né? Seja um ser humano, seja um homem, seja uma mulher frutífera, tanto no testemunho, quanto no seu serviço cristão. E me chama a atenção a expressão usada aqui pelo autor, aqui no versículo 8. Existindo em vós e em vós aumentando. É progressivo, irmão. A palavra usada para existindo aqui indica algo que fica debaixo, com fundamento e com base. Você é fortificado, fundamentado no Senhor, e você é chamado para esse conhecimento que vai te dar frutificação. Vamos lá. Por último, irmãos, conhecimento de Cristo conduz também por caminhos firmes. Versos 9 a 11 diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Como nós vimos anteriormente, irmãos, o conhecimento de Deus é a base para termos uma vida cristã de prática, uma vida cristã ativa. E agora Pedro compara aquele que não tem o conhecimento de Cristo como uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que é míope, às vezes até cega, que não tem a visão espiritual, a visão perfeita. É como aquele servo de Eliseu no momento de guerra, que tem um exército enorme para combater o povo de Deus, e Eliasi chega e falou: olha, Eliseu, como é que nós vamos fazer nesse contexto aqui, porque esse exército é poderosíssimo. Eliseu olhou para Eliasi e falou: Eliasi, maior número são aqueles que estão conosco, do que aqueles que vêm contra nós. Eu não estou vendo. E Eliseu então ora para que Deus abra os olhos da fé para aquele moço, para que ele tenha uma compreensão de quem é que estava cercando e protegendo o povo de Deus. E Deus então abre os olhos daquele servo, e ele vê um grande exército de anjos guardando e protegendo o povo de Deus naquela guerra. Coisa fantástica, irmãos. Nós precisamos ter exatamente esses olhos que Deus nos dá, olhos espirituais, olhos da fé, porque o embate, antes de ser nosso, a guerra e a batalha, antes de ser sua, é guerra de Deus, é batalha de Deus. E eu gosto muito do Salmo 46, que no versículo 10 diz: aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Tem uma outra tradução que vai dizer: para de lutar, eu sou Deus. É aquele momento, meu querido, que você olha para um lado, olha para o outro, você começa a reconhecer que você não tem competência, não tem condição, que a batalha que vem contra você é enorme, que as armas que o inimigo tem são monstruosas, poderosas, mas você não pode tirar os olhos daquele que pode todas as coisas. Meus olhos estão postos no Senhor. E quando os nossos olhos estão postos no Senhor, o impossível torna-se possível, porque o Deus que nós servimos é o Deus que pode todas as coisas, irmãos. Amém? Paulo, ao falar aos Coríntios, na sua primeira epístola, diz: deu a eles leite, porque eram crianças em Cristo.
Meu querido, Deus quer dar um alimento mais sólido para você, para que você possa começar a absorver esse conhecimento do Senhor, começar a experimentar esse crescimento espiritual que Deus quer promover na sua vida, para que essa cegueira espiritual seja retirada, extraída, e que você comece a conseguir enxergar mais longe, levantar os olhos para os campos que estão brancos, prontos para ser colhidos. E o instrumento que Deus vai usar é você. Deus quer tirar a cegueira, quer te dar olhos espirituais, quer te dar condição de você enxergar às vezes aquilo que ninguém vê, porque Deus vai abrir caminhos onde eles não existem. Amém?